E aí, pessoal? Se tem um assunto na contabilidade que adora cair em prova de concurso para testar a atenção da galera, é justamente a diferença entre atos e fatos contábeis. Mas pode relaxar, porque hoje a gente vai mergulhar nesse tema de um jeito que não vai ter mais erro em questão nenhuma sobre isso. Bora gabaritar? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre isso. De cara, parecem duas coisas normais do dia a dia de uma empresa, né? Mas para a contabilidade, a diferença entre eles é gigantesca. E é ela que define se vai ter um lançamento que mexe no patrimônio ou não. Pensa assim: a assinatura de um contrato é uma promessa, um plano para o futuro. Agora, o pagamento do salário, isso aí já é ação, é a grana saindo do caixa, mudando o patrimônio na hora. E é exatamente essa pegadinha que as bancas de concurso amam. Então, o nosso mapa para dominar esse assunto é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que o patrimônio está sempre em movimento. Depois, vamos definir o que são os atos contábeis, em seguida, os fatos contábeis. Aí a gente coloca os dois lado a lado para comparar. E para fechar com chave de ouro, vamos desvendar aquela pegadinha clássica de prova. Vamos nessa? Para sacar a diferença, a gente precisa voltar para o básico. Qual é o grande objetivo da contabilidade? É registrar tudo aquilo que mexe na equação do patrimônio, sabe? Aquela ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. A contabilidade funciona como um radar que só apita para os eventos que realmente causam uma mudança, seja na qualidade ou na quantidade desse patrimônio. E aqui tá o pulo do gato. Pensa no dia a dia de uma empresa. É uma loucura, né? Tem reunião da diretoria, tem o RH contratando gente nova, o financeiro pagando conta, tudo isso é importante para a gestão. Mas a contabilidade, sempre muito criteriosa, precisa fazer uma pergunta fundamental. Ok, mas qual desses eventos, no exato segundo em que aconteceu, mudou alguma coisa no balanço patrimonial? É essa a pergunta de $1 milhão. E agora, atenção total aqui, porque essa frasezinha, esse mnemônico, vai garantir aquele ponto precioso na prova. Anota aí, cola na tela do computador onde for. Ato não altera, fato faz alteração. É simples e poderoso. O ato é só intenção, ele não mexe em nada na hora. Já o fato é a ação, ele faz a coisa acontecer. Repete isso algumas vezes, porque essa frase resolve uns 80% das questões sobre o tema. Ok, vamos começar então pelos atos contábeis, que as bancas às vezes chamam de atos administrativos também. A palavra-chave aqui é potencial. Pensa neles como eventos que estão preparando o campo para uma futura mudança no patrimônio, mas que ali, no momento em que acontecem, não geram nenhum lançamento, nenhuma alteração nas contas. Olha só a definição mais formal e presta muita, mas muita atenção nessas palavras em destaque. O ato contábil acontece sim, mas ele não provoca uma alteração imediata no patrimônio. Esse imediata é o segredo de tudo. A consequência financeira pode até vir um segundo depois, mas o que classifica o evento é o impacto dele no exato instante em que ele ocorre. Se naquele instante o patrimônio continuou igualzinho sem tirar nem pôr, então é um ato. Agora vamos ver os exemplos que mais aparecem em prova. Contratar alguém. É um ato. A empresa só vai ter obrigação de pagar o salário depois que a pessoa trabalhar. Assinar um contrato de compra também é um ato. A empresa ainda não recebeu o produto nem assumiu a dívida. Prestar um aval ou fiança. Esse aqui as bancas adoram. É um ato, porque é uma obrigação em potencial, uma garantia. É importante saber que esses atos podem ser controlados em contas de compensação ou mencionados em notas explicativas, mas, de novo, não mexem no balanço patrimonial. Então, para resumir, o ato é a promessa, é o plano, é o acordo, é como se fosse o aperto de mãos antes do negócio se concretizar de verdade. A mudança no patrimônio mesmo, aquela que a gente registra, só vai vir depois. E é justamente essa mudança que define o nosso próximo conceito. Agora sim, chegamos no que realmente faz a contabilidade girar: os fatos contábeis. Se o ato era a promessa, o fato é a concretização. São aqueles eventos que realmente, de fato e de direito, alteram o patrimônio da empresa e, por isso, exigem um registro contábil ali, na hora. A definição aqui não deixa nenhuma dúvida, né? Fato contábil é o evento que provoca variações patrimoniais. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele vai mexer no ativo, no passivo ou no patrimônio líquido, seja mudando a qualidade das contas ou a quantidade de dinheiro. É aqui que o famoso método das partidas dobradas entra em cena. Os exemplos aqui são a rotina de qualquer contador. Pagou salário? É um fato permutativo. Diminui o caixa, que é um ativo, e zera a dívida de salários a pagar lá no passivo. Comprou mercadoria a prazo?
Fato permutativo também. Aumenta o estoque no ativo e cria uma dívida com fornecedores no passivo. Vendeu produtos. Aí já pode ser um fato misto, porque tem o reconhecimento da receita e a movimentação no balanço. E quando o sócio coloca dinheiro na empresa? Fato modificativo aumentativo. E essa dica aqui é ouro puro para a hora da prova. Se aparecer uma questão descrevendo um evento e bater aquela dúvida, é só se fazer uma pergunta simples. Isso aqui gerou um lançamento contábil nesse exato momento? Mudou alguma coisa no balanço, mesmo que seja só de lugar? Se a resposta for sim, pode marcar sem medo. É um fato contábil. Muito bem, agora que a gente já entendeu cada um separado, chegou a hora de colocar os dois frente a frente num verdadeiro confronto final. Essa comparação direta vai fazer com que as diferenças fiquem gravadas na mente de uma vez por todas. Então, de um lado, a gente tem o ato contábil, a potência, a promessa, algo que está olhando para o futuro. E do outro lado, o fato contábil, a ação, a execução, aquilo que acontece e impacta o patrimônio agora, no presente. Vamos analisar essa tabela com calma, que ela é um resumo perfeito para revisão. Olha o impacto no patrimônio. O ato, nenhum. O fato, total. O foco no tempo, o ato olha para o futuro, enquanto o fato registra o presente. E olha essa linha de registro que é super importante. Atos relevantes são controlados fora do balanço nas contas de compensação ou citados em notas explicativas. Já os fatos, bom, os fatos são a estrela do show. Eles que alimentam o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Certo. Agora que a gente já está craque na teoria, vamos para a parte mais estratégica. Vamos entrar na mente do examinador e entender qual é a pegadinha mais comum, o truque que eles usam para saber se o candidato realmente dominou essa diferença. A armadilha é exatamente esta. O examinador adora misturar o ato com a sua consequência, que geralmente é um fato. Eles contam uma historinha completa e perguntam sobre o primeiríssimo passo. Aí, muita gente, na pressa, já pensa no resultado final e acaba errando, classificando o ato inicial como se ele já fosse o fato. E vamos a um exemplo clássico, o campeão das provas. Passo 1. O ato de comunicar a demissão a um funcionário. Esse ato, por si só, é um ato administrativo. Nesse instante, nenhuma conta do balanço mudou. Passo 2. O pagamento da rescisão. Opa, agora sim! O dinheiro sai do caixa, as obrigações são quitadas. Isso é o fato contábil. A questão da prova vai te perguntar sobre o passo 1, mas vai tentar te induzir a pensar no passo 2. Fique de olho e não caia nessa. Para fechar e blindar de vez esse conhecimento, a pergunta de ouro é sempre esta. Esse evento específico, no momento em que ele aconteceu, exigiu um lançamento de débito e crédito em alguma conta patrimonial ou de resultado? Se a resposta for não, é um ato. Se a resposta for sim, é um fato. Com essa pergunta em mente, não tem como errar. E para a gente terminar, fixando de vez o conteúdo, fica aqui um desafio. Pense em outros exemplos do mundo real. A aprovação de um orçamento para uma campanha de marketing é um ato ou um fato? E a homologação de um novo fornecedor? Pensar sobre essas situações do dia a dia é o que faz o conhecimento teórico virar uma ferramenta poderosa para aprovação. Continue praticando e bons estudos!